Ué, né? Se for gótico, né, você vai no cemitério tomar um vinho, praticamente. Você permite, Matheus? Você chegou a morar em quem? Eu cheguei a morar lá um Ah, é? também. Vamos começar. Cidade boa. Ok. Alô? Nossa, a voz está indo embora. Alô, alô? Alô? Não, Alô? não tô sonando. Nada. Vê se ele tá ligado. Alô? Um detalhezinho. Pessoal, boa tarde, bom final de tarde, né? A gente está concluindo, vamos dizer assim, essa maratona, né, de 4 meses que fazem parte também do aumento final do nosso ciclo de palestras do SECOMP, né, pensando o Brasil hoje, o que a ciência política tem a dizer. E a gente fecha com chave de ouro. Lembrando que sexta-feira a gente tem uma palestra, as mesas, né, são concluídas hoje, mas temos ainda sexta-feira às 14h30, aqui, um dos auditórios, não sei qual é, se alguém souber, vai ser aqui mesmo, né, a palestra do professor César Zucco, partidarismo, apartidarismo e antipartidarismo no Brasil, que é um livro que ele publicou com David Samuels há pouco tempo, em 2018, estão todos convidados. Mas a mesa de hoje, essa última mesa da tarde de hoje, é sobre instituições judiciais e a crise política no Brasil. Eu falei que hoje é o dia da crise, porque a mesa anterior foi os partidos partidários e a crise no Brasil. Então a gente mantém o clima de crise. Bom, agradecer aos nossos convidados, né, que com entusiasmo aceitaram participar, né, do nosso ciclo, Lígia Madeira e Fábio Kersh, né, que vão falar sobre esse tema, e agradecer também a Marjorie, que articulou basicamente a mesa, né, enfim, sozinha escolheu, né, os dois para comporem a mesa, e na parte logística também foi fundamental, e como chefe do departamento também conseguiu espaço para que a gente pudesse realizar num ambiente tão agradável como esse aqui. Enfim, estamos todos curiosos aqui para entender um pouquinho mais, né, o que está acontecendo com, né, os movimentos recentes das instituições judiciais. Né? Obviamente, trata-se de instituições e atores fundamentais para a gente entender o Brasil hoje, então está super dentro da ideia do ciclo, né? E fui informado de que o Fábio vai falar sobre Ministério Público e a Lígia vai falar sobre Justiça Federal. Obviamente são temas de pesquisa fundamentais, né, muito importantes, e são pesquisas recentes. Chegou da Lígia, por exemplo, ainda inédita, então vocês vão ter acesso quase à primeira mão, né, desses resultados que vão ser apresentados. Enfim, a ideia é que a professora Marjorie comece dando um panorama geral da evolução das questões que nos trazem, né, até hoje, que é o capítulo de livro que foi disponibilizado para o público. Acho que a referência é o capítulo de livro. Então depois a gente passa a palavra para o Fábio para falar sobre o Ministério Público, e por último a Lígia para falar da Justiça Federal. Basicamente isso, então eu passo a palavra para a Marjorie. E vocês dois já podem. A ideia é que eles estivessem sentados. Então, boa tarde a todas e a todos. Não podia deixar de iniciar sem agradecer ao Mário pela oportunidade de trazer o Fábio e a Lígia mais uma vez aqui a Belo Horizonte para discutir com a gente uma questão com a qual eu já venho trabalhando há algum tempo, né? Evidentemente que agora, de certo modo, numa perspectiva renovada. Não, mas quando você vê... A ideia da mesa hoje, nós combinamos entre a gente, o Fábio e Lígia, que eu faria uma fala inicial, né? Quer dizer, contextualizando um pouco a discussão de uma forma mais geral, mas eu não vou me alongar muito nessa fala inicial, porque eu acho que todos estamos aqui justamente para conhecer os trabalhos do Fábio e da Lígia, né? Então, eles são as estrelas do espetáculo, né? Eu vou deixar, evidentemente, um espaço maior para que eles possam apresentar as
as suas pesquisas e também para a gente poder discutir um pouco, né, ao final, algumas das questões relacionadas a isso. Vou pedir então para que os dois venham à mesa. Lígia e Fábio, por favor. Você conseguiu? Eu acho que a gente faz assim, porque... Direito. Obrigada, pois é, deixa eu fechar aqui a grande questão. Então, como o Mário já adiantou, a ideia hoje é que a gente reflita um pouco sobre o papel das instituições judiciais na crise política brasileira, né? Parece que a essa altura do campeonato, né? Assim, já não há dúvida de que a gente vivencia, né, uma recessão da democracia no Brasil, né? Alguns dados recentes de uma pesquisa que foi realizada aqui pelo INCT da UFMG, chama Cara da Democracia no Brasil, apontam para o fato de que atualmente menos de 20% dos brasileiros afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a democracia, né? Isso representa uma queda de quase 20 pontos percentuais nos últimos 4 anos, né? No mesmo sentido, o apoio à democracia também caiu, e caiu 21% no intervalo de 8 anos, desde 2010. Tá? Por outro lado, os índices de confiança nas instituições judiciais, que vinham acompanhando o padrão de variação dos índices de satisfação com a democracia, vão se desincompatibilizar a partir de 2013, 2014, vindo a se estabilizar, né? Enquanto que a avaliação positiva do regime seguiu na descendente, associada aí a uma péssima avaliação dos nossos congressistas, né? O Congresso brasileiro chegou em 2018 ao pior nível de avaliação por parte dos brasileiros desde 2002. Os senadores e os deputados federais são avaliados como ruins ou péssimos para 76,1% da população, né? Em 2014, para que a gente tenha um parâmetro de comparação, esse percentual girava em torno dos 30%. Né? Um dado interessante que também aparece nessa pesquisa realizada aqui pelo INCT aponta no sentido de que aquelas explicações mais tradicionais relacionadas à recessão de regimes democráticos, vinculadas aí à natureza econômica, não são suficientes para compreender o fenômeno. Né? A gente tem indicativos de uma rejeição geral às pessoas que são identificadas como políticos, né? E isso, de algum modo, parece estar ligado à percepção sobre a corrupção no próprio universo político. Né? Então, 40% dos entrevistados afirmaram que a corrupção é o problema mais grave enfrentado pelo país hoje. Né? E quase metade da população brasileira, algo em torno de 48%, aponta o problema da corrupção como uma justificativa para o estabelecimento de um regime militar. Enquanto que altos índices de desemprego, por exemplo, ou uma situação de convulsão social vão sensibilizar pouco mais de 1/4 dos brasileiros. Né? Então, o que parece, e é um pouco isso que eu quero problematizar, né, e convidar todos a refletir, é que a confiança nas instituições judiciais, ela se desatrela da percepção acerca da vitalidade do regime democrático no Brasil. Né? E, ao contrário, parece se alimentar da sua erosão. Né? Então, o meu argumento aqui é que hoje vige uma determinada estratégia de combate à corrupção, que é protagonizada pelas instituições judiciais e judiciárias e sustentada por um setor da sociedade brasileira, né, que avança, em certa medida, uma tensão, uma profunda tensão, né, entre democracia e controle. A gente pode, só para falar um pouco a respeito dessa estratégia, como que eu tenho pensado e trabalhado, né, um pouco essa estratégia de combate à corrupção que se institucionalizou no Brasil nos últimos anos, né, a gente pode pensar em termos de uma estratégia que é montada a partir de um determinado sentido da corrupção. Né? Então, eventualmente, um remédio judicial que está sendo utilizado para lidar com um problema que, no fundo, é um problema regulatório. Né? Então, eu quero chamar atenção justamente para isso, para o fato de que existe uma específica estratégia de combate à corrupção que institucionalizou, né, um sentido muito particular de corrupção, um sentido que acaba por criminalizar a atividade política. Isso significa dizer, avançar a linguagem do direito, e não só do direito, mas do direito criminal especificamente, né, sobre os fenômenos políticos. Tá? Então,
o meu entendimento, e o que eu tenho um pouco desenvolvido, né, no sentido de que a Lava Jato ela é um ponto de inflexão da construção institucional dessa estratégia de combate à corrupção, né? Então, a partir de 2014, com a Lava Jato, se afirma uma narrativa que vai impor a uma enorme gama de infrações administrativas, de práticas desviantes no âmbito da administração pública, um tratamento processual que é indicado ao crime organizado especificamente, né? Então, essa estratégia vigente de combate à corrupção é uma estratégia de criminalização do combate à corrupção que se caracteriza, por um lado, por tendências que são monopolistas por parte do Ministério Público, e a gente tem aqui o Fábio para falar um pouco mais, e essa é a razão pela qual, né, a fala do Fábio vai ser muito importante nessa mesa, para falar um pouco mais das diversas alterações institucionais pelas quais o Ministério Público passou nos últimos anos e que permitem que hoje, né, o Ministério Público seja, de fato, um dos grandes protagonistas na construção dessa estratégia de combate à corrupção, né? E, por outro lado, uma outra característica dessa estratégia de criminalização do combate à corrupção que hoje vige, né, é a identificação da corrupção com o crime organizado. Né? Então, se aplicam sistematicamente técnicas de repressão do crime organizado ao combate à corrupção. Tá? Avancei falando um pouco, né? Eu não vou avançar muito, né, Fábio? Fábio, a gente tem escrito algumas coisas sobre isso juntos, então eu tenho que, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma fala assim, geral para abrir para os dois, eu tenho que tomar o cuidado de não avançar na fala do Fábio na sequência. Mas então, só mais um passo, se você me permite, quer dizer, uma das consequências... Eu ando, tem que... Eu acho que você está aí fazendo uma... Censura. Mas vamos lá. Não, isso é só para chegar na questão que eu acho super interessante para a gente colocar a Lígia e situar a pesquisa da Lígia nessa conversa, né? Que é assim, uma das consequências, né, dessa estratégia de combate à corrupção é justamente a substituição, e eu tenho certeza que você vai falar sobre isso, né, de um modelo competitivo de justiça criminal baseado numa divisão de tarefas entre Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia. Né? Então, você tem a substituição de um modelo competitivo por um modelo mais cooperativo, em que muitas vezes fica difícil observar aonde o trabalho de um começa, aonde o trabalho de outro termina. Né? E aí, e nesse sentido, que eu pedi a Lígia que viesse falar um pouco com a gente hoje acerca de uma pesquisa super interessante que ela está desenvolvendo e que está mais vinculada às mudanças institucionais no âmbito da própria Justiça Federal. Né? E o modo como a Justiça Federal construiu, ela própria institucionalmente, um determinado sentido de corrupção, né? E a partir daí passou a avançar, né, nesse cenário, digamos assim, integrado com o Ministério Público e com a Polícia Federal. Que bom que a gente pudesse ter aqui trazido o Rogério Arantes, eventualmente para falar um pouco mais sobre Polícia Federal. Mas a gente vai ter condição, ao final, se vocês, na medida em que vocês pontuarem e colocarem questões, a gente pode eventualmente retomar, né, a importância também de algumas alterações, a revolução institucional, como o Rogério costuma dizer, pela qual passou a Polícia Federal, e como esse é um dado fundamental para a gente entender até uma alteração de padrão de atuação, né, do próprio Ministério Público e também da Justiça Federal. E com isso eu vou me encaminhar para o final, né, apenas para dizer então que a gente tem hoje um protagonismo das instituições judiciais que se desenvolve muito mais no campo do controle. Né? E esse é um pouco o texto base que eu disponibilizei, né? E isso é uma realidade muito recente, quer dizer, o protagonismo judicial, tal qual a gente conheceu até bem pouco tempo atrás, ele teve muito mais vinculado a uma atuação no campo da efetivação de direitos sociais, né? Então a gente poderia dizer, e é esse o termo que eu uso no artigo, que é no capítulo, que é um capítulo em coautoria com o Leon Queiroz, né, da Federal de Campina Grande, que é a ideia de que a gente teve um primeiro momento, digamos assim, de construção de um protagonismo judicial muito vinculado a um processo de inclusão. Né? Então, as instituições judiciais atuam somando para o aprofundamento da democracia, no sentido de produzir efetivação de direitos sociais, né? E aí a gente pode falar de uma atuação do Ministério Público muito ligada à mobilização da ação civil pública, né? E avançando aí diversas pautas e diversas agendas a partir da ideia de defesa de direitos difusos e coletivos. Né? E isso... houve uma
evolução, né, digamos assim, desse protagonismo, que eu estou chamando de um protagonismo cidadão, de um protagonismo de inclusão, de um protagonismo que andava muito mais em sintonia com aquilo que o Constituinte, né, de certa maneira manifestou como interesse no desenho que a gente tem lá na Constituição de 88, tanto para o MP quanto para o Poder Judiciário, né, mas é uma evolução desse protagonismo de inclusão para um protagonismo de controle, né. As instituições judiciais, elas alteram o seu padrão de atuação, né, e se mantêm protagonistas no âmbito político, né? Então, no sistema político, mas agora promovendo, digamos assim, funções que são funções de accountability, né? Funções de controle político, inseridas evidentemente numa rede que é muito mais ampla, né? Mas uma rede que também aos poucos se modifica em função desse movimento, porque é uma rede que se organiza no primeiro momento a partir do primeiro governo Lula, né? Ela vai se organizar fortemente na dimensão da prevenção ao combate à corrupção, e aí a gente poderia falar de diversas medidas de reforço da CGU, dos tribunais de conta e por aí afora, né? Mas essa evolução do protagonismo no âmbito das instituições judiciais, de um protagonismo de inclusão para um protagonismo de controle, também altera toda a dinâmica da rede. Quer dizer, é uma rede que passa também de uma característica preventiva para uma característica repressiva, né? O que eu quero dizer é que a entrada das instituições judiciais nessa rede de accountability que vem se organizando no Brasil, ela altera o próprio padrão da rede de um modo geral, né? A própria dinâmica de relação entre esses diversos órgãos de controle no interior do Estado, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, pode ser primeiro para você, Fábio? Primeiro para o Fábio, depois para a Lígia. Eu quero apresentar aqui o professor Fábio Kesch, tem mestrado e doutorado em ciência política pela USP, é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, agradecendo mais uma vez pela presença aqui hoje. Só que eu queria fazer com... tem que fazer com PowerPoint, não é isso? PowerPoint. Senão a gente volta para a mesa. Não, não precisa de tudo isso não. Eu faço até mais rápido, eu acho. Mas tá bom, eu agradeço. Que é 50. Agora me assustou até. Eu passo um tempo pra... Vocês me emprestam. É minha. Que vai descer isso Tá. aqui. Deixa eu pegar essa agora aqui. Não, essa não era minha não. A minha é essa aqui, na verdade. Mas as pessoas que não fazem isso. Responsável pelo bom andamento. Não pode cortar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa noite, na verdade. Obrigado pelo convite, Mário. Queria agradecer também a Majorri, em especial, por ter convidado e organizado, a Lígia, que é minha sempre companheira de mesa, a gente sempre está junto nos debates. Eu também queria registrar que uma parte do que eu vou falar tem uma inspiração no trabalho que a Ludmila também participou, que eu até resenhei no Jornal de Resenhas, no livro seu e da pesquisa do Survey junto ao Ministério Público. Tá. Bom, o que eu vou falar é o seguinte: como é que, se a gente está falando de crise, um ator fundamental para essa crise, para essa crise política que a gente está enfrentando é o Ministério Público. Né? Então eu vou um pouco apresentar para vocês o que é o Ministério Público, como é que funciona em outras democracias e mostrar que o Ministério Público, quando foi pensado na Constituição de 88, ele não foi pensado como uma agência, principalmente como uma agência de combate à corrupção. Ele foi ganhando isso com o tempo. Então é esse o meu ponto, e por isso que é inspirado o trabalho da Ludmila, que mostra como também eles priorizaram a corrupção e, de certa forma, deixaram outros assuntos como segundo plano. Então, não está indo aqui, deixa eu ver. É o de baixo. Quem que é o técnico aqui? Ele tinha que estar indo. Ele vai funcionando. É o de baixo. Eu posso passando aqui por cima. Tá bom. Eu também passo. Se você me ensinar isso ao enter, pronto, eu faço. Bom, para falar um pouco sobre o Ministério Público no Brasil, vamos dar um passo para trás e entender um pouco como é que funciona em outros lugares.
Então a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, que todos os estados, as democracias, possuem uma instituição, uma agência responsável pela ação penal. Então o Estado não deixa para os indivíduos conduzir a ação penal. Se eu brigar com a Lígia aqui, porque eu passei do tempo e der um tiro na Lígia, não é a família da Lígia que vai me processar, é o Estado que me processa. Isso é comum nas democracias. As democracias têm uma instituição, uma agência responsável por conduzir, por apresentar ao judiciário a ação penal. Não deixa para os indivíduos fazerem isso. Tá? Se isso é o ponto em comum do que eu estou chamando genericamente aqui de Ministério Público, os nomes também variam muito, o modelo, como se organiza essa instituição, é muito diferente. E dá para você se aproximar disso de várias maneiras. Né? Eu acho que, do ponto de vista da ciência política, a maneira mais interessante de você pensar como se organizam esses ministérios públicos é a quem os promotores respondem. Quer dizer, a que outro poder os promotores do Ministério Público presta contas. Né? Então, se a gente olhar as democracias, a gente vai encontrar 3 modelos. Eu separo como 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo burocrático, é o Ministério Público, e eu vou falar de cada um com mais detalhes. Mas é o Ministério Público ligado ao governo. O ministro da Justiça é o chefe e os promotores respondem a ele. É o modelo que a gente tinha até 88. Antes da Constituição de 88 era assim o Ministério Público no Brasil. Tá? O outro modelo, que eu também vou falar em detalhes, é o modelo eleitoral. É o modelo que a gente encontra nos Estados Unidos em nível local. Nos Estados Unidos, os 50 estados americanos, 45 elegem seus promotores. Disputam eleições. E o terceiro modelo é o modelo independente, que é um modelo que não é ligado, é o Ministério Público que não é ligado nem ao Executivo, nem ao Legislativo, que é o que se transformou o Ministério Público depois de 88. E outro exemplo muito conhecido é o Ministério Público italiano, que também não é ligado aos poderes. Então, eu vou começar a falar um pouco do modelo burocrático, que é esse modelo que era o Ministério Público brasileiro até a Constituição de 88. Então, o Ministério Público subordinado, ligado, que responde ao Ministro da Justiça, que por sua vez responde ao chefe de governo e por sua vez responde aos eleitores. Ou seja, os promotores no limite são accountable ao governo e, em última instância, à própria sociedade. A vantagem desse governo é que são promotores que respondem pelas suas escolhas para a população, no limite para os eleitores, para o governo. A desvantagem desse modelo é que, obviamente, quando um promotor tem que processar um membro do governo por corrupção, esse promotor é menos independente. Né? Porque ele é subordinado ao governo. Como é que vai processar o presidente, os ministros e tal? Como é que se resolve esse dilema? Esse dilema se resolve de várias maneiras. Eu trouxe aqui um exemplo. Como é que os Estados Unidos resolvem esse problema? Porque, como eu falei que em nível local, nos Estados Unidos, o promotor é eleito, mas em nível federal, o Ministério Público deles, os US Attorneys, respondem ao presidente. Quando Trump assumiu a presidência, ele mandou 45 promotores embora numa canetada só. Então como é que fica isso? Como é que agora a gente está vivendo nos Estados Unidos? O Trump está denunciado, estão investigando, mas os promotores federais são ligados ao governo. Como é que os americanos resolveram isso? Eles resolveram, se você pegar a história para tentar resolver, eles tiveram 3 modelos. Primeiro eles fizeram esse aqui, Special Prosecutor, que foi o que aconteceu no Watergate. Eles indicaram um promotor independente de fora dos quadros do Ministério Público. Só que esse que era um professor universitário, tinha menos autonomia, ele não tinha total autonomia para processar o governo dos Estados Unidos. O Nixon, por exemplo, pressionou e conseguiu mandar embora um desses promotores. O que fez o Congresso americano? Em 78 ele criou uma figura, formalmente, fez uma lei para criar um promotor independente fora dos quadros do Ministério Público, que chama Independent Counsel aqui. Isso vigorou de 78 a 99. De 78 a 89, então quando alguém do primeiro escalão americano era acusado, o Congresso indicava um promotor independente de fora dos quadros do governo, dava autonomia, dava dinheiro, dava recursos e fala, pode investigar e você não pode ser demitido.
o pessoal um pouquinho mais velho aqui deve lembrar do Clinton, do escândalo Clinton. Foi exatamente isso. O Kennedy Starr era um Independent Counsel. Ele era um professor universitário, foi indicado, deram dinheiro, recursos, independência para ele e falou, pode investigar o presidente dos Estados Unidos. Só que a lei não foi renovada em 99. Depois de 99, eles chegaram à conclusão que na democracia, alguém com tanta independência e tantos instrumentos de poder é um perigo para a democracia. Eu até peguei aqui e traduzi uma frase de um professor que discute isso aqui, que ele fala o seguinte, que o isolamento do Independent Counsel cria outro tipo de dilema da discricionariedade. Discricionariedade é poder fazer ou não fazer. O risco do abuso do poder do promotor naquilo que seria seu aspecto positivo. Imbuída a enorme autoridade de um promotor, do Ministério Público, um Independent Counsel com pouca fiscalização ou limites e recursos virtualmente limitados, cria o risco de sujeitar os investigados a um nível diferente de escrutínio e perseguição que um cidadão comum poderia enfrentar. Ou seja, o debate na época para não renovar em 99 foi isso. A democracia não aguenta. Pessoal, eles não estão reclamando de um. A gente tem 16 mil. Eles não aguentaram um promotor independente. E aí eles mudaram a lei em 99 e eles criaram um Special Counsel, que é alguém também indicado de fora, mas que tem uma ligação com o ministro da Justiça, e o ministro da Justiça, ele responde ao ministro da Justiça. É o que está acontecendo nos Estados Unidos exatamente agora. O Trump está sendo investigado por um Special Counsel e o Attorney General, que é o ministro da Justiça, acabou de renunciar por pressão do Trump, porque o Trump queria que o Attorney General interferisse no trabalho do Special Counsel. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui? O modelo burocrático tem uma vantagem, porque o promotor presta contas para alguém. A desvantagem é que ele tem menos autonomia para poder investigar gente do primeiro escalão. Aqui eu estou apresentando um exemplo como é que um país tentou resolver esse dilema. Mas, na verdade, é uma provocação para depois a gente falar do Ministério Público Brasileiro. Se não aguentaram um, a gente tem 16 mil. O segundo modelo é o modelo eleitoral, que também se encontra nos Estados Unidos, só que em vez do federal é o local. Tá? É o promotor distrital ali, eles chamam de DA, District Attorney, é o promotor do distrito, do condado. Né? A vantagem desse modelo, obviamente, é porque o promotor presta contas diretamente aos eleitores de suas opções e suas escolhas. A desvantagem é que os estudos mostram que em anos eleitorais esse promotor é muito mais agressivo e ele usa critérios não judiciais porque ele vai fazer campanha e vai falar, prendi tantos, levei tantos para a cadeia. Essa é a campanha. Né? É um político. Então tem uma vantagem, porque ele presta contas a alguém, mas a desvantagem é que ele pode não usar critérios judiciais. Tá? Os estudos mostram que eles são mais agressivos em anos eleitorais. Né? Então é esse modelo que existe em 45 dos 50 estados americanos, inclusive em nível estadual, em alguns estados o advogado do estado também é eleito, e em alguns estados essa eleição é partidária mesmo, o cara entra Partido Democrata, Partido Republicano, disputa eleições. Tá? Então, esse é o modelo americano. E, finalmente, o modelo independente, que é o modelo que a gente adota no Brasil depois de 88. E os dois grandes exemplos é Brasil e Itália. A vantagem desse modelo é que o promotor tem mais autonomia para processar gente poderosa, gente do governo. Né? A desvantagem é que esse promotor não responde a ninguém. Então, é aqui que a gente situa. O que aconteceu no Brasil? No Brasil a gente saiu de um modelo burocrático, onde os promotores eram subordinados ao Ministério da Justiça. O promotor gosta muito de contar a história, que na ditadura militar eles lutaram contra a ditadura militar. Mas na verdade é o seguinte, todos os subversivos foram processados por promotores, porque eles trabalhavam para o governo da época. Não é? E depois de 88 se transforma num Ministério Público independente. Então essa é a vantagem e desvantagem do sistema. Eu vou... Aí, Ludmila, eu juntei umas coisas que talvez eu não devesse, mas eu vou juntar. Eu vou falar o seguinte. Então, em 88, a Constituição de 88 desligou o Ministério Público do Poder Executivo e não ligou essa instituição nem ao Judiciário, nem ao Legislativo. Deu autonomia para eles. E essa autonomia é tanto de fora para dentro quanto interna. O Ministério Público é uma instituição muito horizontalizada.
né? O chefe tem poucos instrumentos para poder criar uma política institucional. Cada promotor é muito autônomo em relação à sua chefia. Então, a instituição é protegida da interferência externa, mas o promotor também é protegido da interferência interna. Então, o ponto é o seguinte: quando se criou lá o Ministério Público, e esse é meu argumento, quando se criou o Ministério Público, esse Ministério Público em 88, a ideia do Constituinte não era priorizar o Ministério Público como uma agência de combate à corrupção. O que o Constituinte queria é que construir uma agência responsável pela defesa de direitos coletivos. A grande novidade da Constituição de 88 foram esses direitos coletivos, direitos sociais. Então, o que o Constituinte fez? Eu vou dar direitos coletivos, mas como a sociedade é incapaz de cuidar dos seus direitos sozinha, eu vou criar uma instituição, dar autonomia para ela cobrar a execução desses direitos. Então, o meu ponto aqui começa o seguinte: eu quero mostrar que eles saíram dessa instituição pensada para a defesa de direitos coletivos e se transformaram numa agência de combate à corrupção. Aqui são dois surveys. Um é de 96, eu sou muito mais velho que a Ludmilla, esse eu participei, que é um survey, um pioneiro de pesquisa. A gente estudava sistema de justiça lá em São Paulo, no IDESP, e que a Ludmilla participou e foi uma das coordenadoras de um outro survey. Eu juntei umas coisas aqui, não sei se estatisticamente é muito correto, mas para a gente ter uma ideia, tá? Então é o seguinte: em 96, combate à corrupção. Você perguntou lá para o promotor, qual é a sua prioridade? 60% diz que é combate à corrupção, já em 96. Em 2016, 62%. Ou seja, quando você pergunta para o promotor qual é a sua prioridade, e um promotor que tem muita autonomia, ele fala: minha prioridade é combate à corrupção. A defesa de direitos, por exemplo aqui, patrimônio histórico, olha a prioridade deles agora, 6%. Meio ambiente, né? Aumentou até um pouco, mas não é prioridade como combate à corrupção. O controle externo da polícia era prioridade 44%, 2006, 12%. Ou seja, o que eu quero falar é o seguinte: o combate à corrupção é a grande prioridade dos promotores. Né? Eles entendem que o papel prioritário deles é esse. Embora o Constituinte não tenha criado a instituição para isso, ou exclusivamente para isso, ou prioritariamente para isso. Tá? Então eu vou mostrar aqui como é que eles passaram de um órgão primordialmente pensado para a defesa de direitos difusos e coletivos, e eles se transformaram em uma instituição em que a prioridade é o combate à corrupção. Quais são as mudanças institucionais que permitiram essa passagem? E aqui eu vou usar muito um artigo meu e da Marjorie, que a gente escreveu para um livro que acabou de sair sobre a Lava Jato, que a gente vai descrevendo como é que as mudanças institucionais foram ocorrendo. Então vamos lá. Então o Constituinte tirou o Ministério Público do Poder Executivo, né? E o Ministério Público fez um lobby muito grande na Constituinte, e eles conseguiram algumas vitórias, mas não conseguiram emplacar tudo. O que eles conseguiram emplacar em 88? Eles conseguiram emplacar autonomia, tanto interna quanto externa. Eles conseguiram emplacar e reforçar os seus instrumentos de poder, que é a ação civil, que é esse instrumento para se cobrar direitos. O inquérito civil, que é a possibilidade de investigar para poder cobrar esses direitos. E a ação penal, que é monopólio do Ministério Público. Né? Aquela coisa, se eu atiro em alguém, é o Ministério Público que me processa. Ou seja, isso aqui também estava em 88. E em 88 eles conseguiram emplacar a discricionariedade. Ou seja, o Constituinte falou o seguinte: nesse assunto você tem autonomia e você pode tomar decisões. Só que o Constituinte deu discricionariedade para matérias cíveis, mas não para matéria penal. O Constituinte falou: em matérias penais, vocês vão receber o inquérito da polícia e levar para o judiciário. Ou seja, e isso é mais um elemento que reforça a ideia de que o Constituinte estava pensando no Ministério Público como uma instituição de defesa de direitos coletivos. Eles deram discricionariedade para questões cíveis, mas não para questões criminais. O que o Ministério Público queria em 88 e não conseguiu?
eles queriam que também ter discricionariedade... Não, isso aqui, peraí. Não, desculpa. Então vamos lá. Então a Constituição de 88, esse Ministério Público que nasceu, tinha coerência com essa questão dos direitos coletivos, e os constituintes criaram uma instituição basicamente, principalmente encarregada de fiscalizar esses direitos, né? O combate à corrupção não era a grande prioridade. Daí eu fui pensando em uma coisa mais recente e falei assim, bom, como é que eu mostro então que não era uma grande prioridade? Eu fiz um exercício aqui rapidinho. Falei, bom, se é uma grande prioridade, se o constituinte estava preocupado com o combate à corrupção, isso deve aparecer nos debates constituintes, eles vão falar sobre isso. Aí eu fui em dois lugares meio chave para onde teve essa discussão sobre o Ministério Público. A Subcomissão do Poder Judiciário do Ministério Público, que foi o primeiro grupo ali para montar o Ministério Público, e a Comissão da Organização dos Poderes, que foi a segunda instância. E aí eu fui ver lá quantas vezes as palavras apareciam. Então eu pus corrupção. Nessas duas comissões, a palavra corrupção só apareceu 8 vezes. A palavra improbidade não apareceu. Né? Porque eu pensei, bom, não é corrupção, pode ser improbidade, eles vão usar isso. Direitos apareceu 241 vezes. Ou seja, aqui é um indício para mim de que eles discutiam muito mais sobre direitos do que sobre corrupção. Aí eu fui ver na Constituição quantas vezes aparece cada uma dessas palavras. Corrupção aparece só uma vez na Constituição. Improbidade, 8 vezes. Direitos, 147 vezes. Ou seja, eu estou tentando mostrar que a prioridade do Constituinte era muito mais a coisa dos direitos, esses direitos coletivos sociais, e, portanto, o Ministério Público era uma instituição responsável principalmente para isso. Então, eu falei que o Ministério Público conquistou algumas coisas em... Eu acho que está faltando... Desculpa, como é que eu volto aqui? Eu acho que faltou um negócio aqui, eu pulei. Aqui, é isso. Eu falei... Desculpa. Eu falei que o que eles levaram, mas eu queria mostrar para vocês o que eles não levaram. O que o Ministério Público tentou convencer o Constituinte e não conseguiu. Primeiro que ele tentou convencer o Constituinte que ele queria ter discricionariedade também na ação penal. O Constituinte falou, não, eu te dou autonomia, mas discricionariedade na ação penal já é demais. A polícia investiga, vocês pegam o inquérito e levam para o judiciário. O Ministério Público pediu para o Constituinte para poder investigar criminalmente, conduzir investigações criminais. O Constituinte falou, investigação criminal não. Vocês podem fazer a investigação civil, mas a criminal não. E eles pediram também que o Procurador-Geral da República fosse indicado por eles. O Constituinte falou, não, também já é demais. O presidente que escolhe com a aprovação do Senado. Porque o Procurador-Geral da República tem um monopólio, inclusive, da acusação do presidente da República. Então, na Constituição de 88, o Ministério Público levou muito, mas não levou tudo. Só que em 2003, no governo do PT, e isso que eu e a Majori mostramos, aquilo que eles tinham perdido na Constituinte, eles começaram, o PT deu de presente para eles. O PT eu estou exagerando aqui, porque tem coisa que foi o Supremo, tá? Mas aquilo que o Constituinte tinha entendido como uma espécie de limite, a partir de 2003, eles conseguiram conquistar. Então, eu vou começar aqui, lembra que eles pediram para escolher o Procurador-Geral da República? O Constituinte falou não, o Lula falou sim. O Lula, sem mudar a Constituição, autorizou que o próprio Ministério Público indicasse o seu Procurador-Geral da República. Ou seja, o Lula abriu mão de escolher aquele que tinha o monopólio de acusar o próprio Presidente da República. Então, o Constituinte tinha falado não, o Lula falou sim. A segunda coisa que o Ministério Público tinha perdido era, lembra, o direito de investigar matérias criminais. O Constituinte falou, não, quem investiga crime é polícia. O Supremo Tribunal Federal disse, pode investigar o Ministério Público. Então, aquilo que tinha sido barrado, depois de 2003, foi aceito. E o terceiro ponto, que também o Constituinte não queria, e que o
o governo acabou, aí foi o governo, o legislativo, com o apoio do governo, acabou dando, foi discricionariedade das matérias penais. Lembra que eu falei? Recebeu o inquérito penal da polícia, levava para o judiciário com pouca discricionariedade nesse meio. Aí eles aprovam a lei da delação premiada, promotor pode começar a negociar, priorizar, escolher, ou seja, aumenta a discricionariedade que tinha sido negada a partir de depois de 2003. O Ministério Público recebe isso. Então eu fiz até um quadrinho aqui para resumir o que aconteceu. Na ação civil, a Constituição de 88 garantia alta discricionariedade. Após 2003, continuou com alta discricionariedade. A ação penal, o Constituinte deu baixa discricionariedade. Depois de 2003, com a lei de delação premiada, etc., se deu alta discricionariedade. O inquérito penal, na Constituição de 88, era a polícia que conduzia a investigação. É inequívoco. Você vai lá, tanto é inequívoco que você vai nos debates constituintes, eles falam disso, abertamente. O Supremo, na minha opinião, legislando claramente, porque eles inventaram, não era uma norma constitucional isso, diz que o Ministério Público pode conduzir inquérito civil, sim. Inquérito penal, desculpa. E a indicação do PGR, que o presidente era o grande eleitor, né, porque foi o que o Constituinte decidiu, depois de 2003, decidido pelo Lula, mantido pela Dilma e, de certa forma, até pelo Temer, que escolheu a segunda da lista, a corporação escolhe o Procurador-Geral da República, inclusive mudando a campanha. A campanha que antes era um outro debate passa a ser um debate corporativo. Vota em mim que eu vou aumentar o auxílio, não sei o quê, vota em mim que eu vou defender isso. Esse é o debate entre eles. Né? Então, qual é o meu ponto aqui? O Ministério Público é um ator político fundamental nessa crise, nesse momento que a gente está vivendo, e ele foi pensado principalmente para uma coisa, mas ao longo do tempo foi caminhando para outra, foi se transformando primordialmente um defensor de direitos coletivos para um defensor, uma agência de combate à corrupção ao longo dos anos, e boa parte disso foi feita, inclusive, nos governos petistas. Ou seja, eu falo que o PT não criou o monstro, mas alimentou o monstro que tenta devorá-lo. Né? Então, é esse movimento. A gente tem 16 mil promotores e procuradores, com muita autonomia, com esses instrumentos de poder e com baixa previsibilidade do ponto de vista institucional. Ou seja, se a instituição serve para moldar comportamentos e dar prioridade e dar previsibilidade, o Ministério Público é uma instituição com baixo grau, a instituição é fraca, porque ela não garante essa autonomia. Então, ter um promotor mais combativo numa cidade depende muito mais do acaso do que fruto de uma política institucional. Então, esse bicho aqui, esse animal político aqui, é um animal pouco comum nas democracias. Não só o Ministério Público em comum, como uma instituição estatal em comum. A democracia, não é comum a gente encontrar nas democracias uma instituição pública que combine autonomia e discricionariedade. Você até encontra instituições que têm discricionariedade, mas têm baixa autonomia, ou que têm muita autonomia e baixa discricionariedade. Essa combinação de duas coisas é uma coisa muito comum, não só para o Ministério Público, mas para qualquer instituição pública na democracia. Só para completar, eu tenho mais um minuto? Tenho, né? Tenho. Eu vou falar só de uma coisa. Não coincidentemente, um modelo muito similar, não muito similar, mas também o outro modelo independente de Ministério Público é o italiano, que conduziu a Operação Mãos Limpas e que inspirou, do ponto de vista institucional, fortemente o Ministério Público brasileiro. Na Itália, até um pouco pior, porque na Itália, Poder Judiciário e Ministério Público são parte da mesma carreira. Então, o Ministério Público leva um caso para o Judiciário, o juiz é colega, frequentou a mesma escola, fez o mesmo curso, o promotor pode virar juiz. Há casos na Mãos Limpas, que o cara, enquanto era promotor, fez a acusação, aí ele vira juiz e julgou a própria acusação. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, o ponto... Aí até um artigo que eu escrevi agora vai sair na próxima revista Lua Nova, que eu comparo as duas operações, e que a Majorri já adiantou, que
o modelo italiano, a fronteira entre polícia, Ministério Público e Judiciário é muito pouco clara, né? Na verdade, são basicamente a mesma instituição na Itália, porque, embora a polícia seja uma outra instituição, quem coordena a polícia nas investigações na Itália é o Ministério Público, são os magistrados italianos. E eu tento mostrar que no Brasil a Operação Mãos Limpas, a Lava Jato, de certa forma tentou reproduzir, né, não formalmente, mas através do meio de acordos tácitos, somente na primeira instância, esse modelo onde a fronteira entre juiz, promotor e polícia se dilui um pouco, reproduzindo o modelo italiano. O modelo italiano gerou Berlusconi. E acabou com o sistema partidário italiano. Acabou. Nenhum partido italiano sobreviveu a Mãos Limpas. Nem a esquerda, nem a direita. E a história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como farsa. A gente elegeu fulano e o nosso sistema partidário também está em frangalhos. Eu acho que não é tanta coincidência só. É isso. Obrigado. Obrigada, Fábio. Pedi a professora Lígia que faça a sua fala, apresentar brevemente. Professora Lígia, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre e doutora em Sociologia pela URGS e atualmente coordena o programa de pós-graduação em Políticas Públicas da URGS também. Agradecer a tua presença aqui, Lígia, e passar a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Marjorie, pelo convite. Mário, Fábio, é um prazer de novo, mais uma vez. E agradecer ao público. Então, esse é um debate que a gente vem fazendo, acho que no final das contas, por conta dos eventos, um pouco em conjunto, né, olhando para as instituições no combate à corrupção. E eu tenho algumas coisas introdutórias aqui que eu acho que não faça muito sentido. Então, não faça muito sentido apresentar assim tão exaustivamente, né? Mas a ideia é pensar um pouco essa relação entre justiça e democracia no Brasil, né? Olhando para os antagonismos da justiça brasileira, né? Nessa relação, tendo como foco o caso do combate à corrupção, né? E pensando então que essa literatura, né? E esse olhar sobre as instituições de justiça na realidade brasileira, ela lida constantemente com essa tensão, né? A literatura acreditava, né, que o judiciário e as instituições do sistema de justiça poderiam ser um ator político democratizador, né? Ao mesmo tempo em que a gente lida a todo momento com essa descrença na capacidade dessas instituições de promover mudança social, né? E aí eu estou olhando, né, a partir de um foco específico de análise, que é a combinação, então, entre teorias de políticas públicas com teorias de judicial, né, politics, e pensando políticas judiciais entendidas, então, como essa habilidade que o judiciário e as demais instituições têm de fazer política pública efetiva, né, sobre indivíduos, sobre instituições políticas, né, como é que se relaciona o judiciário nesse campo, né, do ciclo de político, nesse campo do ciclo de políticas públicas, né? Então, qual é o papel do judiciário na produção de agenda de políticas, de formulação de políticas, de implementação, né? E aqui não estou falando de avaliação, estou pensando nas fases iniciais do ciclo, do ponto de vista da difusão de ideias, né? Das coalizões que participam desse processo, e do judiciário como uma burocracia. Então, quando a gente vai olhar para a corrupção, né, a literatura ela permite um mapa que pode olhar, né, tanto a respeito das formas de controle, dos mecanismos institucionais, né, a literatura trata a partir desse conceito de rede de instituições de accountability, né? Eu acho que ficou claro aqui na fala da Marjorie, do Fábio, né? Está olhando a mudança institucional, está olhando, né, o desenho dessas instituições. Tem uma literatura que está olhando para as causas, as origens da corrupção no Brasil, nas democracias, né?
relacionando corrupção e democracia. Mas eu acho que é importante também fazer outras aproximações que dizem respeito à literatura do campo da sociologia da violência, né? Então, é importante, a professora Ludmila está aqui, né? É importante olhar para os estudos de fluxo da justiça criminal e pensar, né, em que medida o julgamento da corrupção ele responde a um determinado fluxo, né? Quais são os tempos dessa justiça na relação com a justiça generalista, né? Daqui a pouco vai ficar mais claro. É importante olhar para o combate à corrupção a partir da ideia, do conceito de seletividade penal, né? Que diabos, então, é a corrupção cotidianamente julgada pelos tribunais, né? Como as instituições do sistema de justiça criminal elas operam constrangimentos e seleções também nesse tema específico, né? E olhar, então, para essa literatura de crime organizado, né? Seus conceitos, suas tipologias. Bom. Quando a gente vai pensar, então, o combate à corrupção, né, como política, tem uma série de eventos acontecendo que dizem respeito a mudanças legislativas, atuações das instituições, dos conselhos, tanto o Conselho da Justiça Federal quanto o próprio CNJ, né? E aí, então, se a gente fosse contar um pouco essa historinha, né, do ponto de vista da Justiça Federal, que é a minha ideia aqui, a primeira lei de lavagem de dinheiro, ela é de 98. Tá? E a lei de corrupção eleitoral é de 99. Bom, essas legislações foram criadas e não resultaram em um número considerável, no primeiro momento, de inquéritos e muito menos de ações penais, né? E o Conselho da Justiça Federal, no âmbito do SEG, né, em 2001, ele começa a fazer pesquisa. Ele é um prenúncio do que o CNJ vai fazer mais tarde, né, depois da sua criação. Então, a Justiça Federal começa a olhar sobre si mesma, né, e o tema da corrupção, o tema da lavagem de dinheiro, foi objeto de uma pesquisa, justamente porque a Justiça Federal identificou, né, que a legislação tinha sido criada, mas não era implementada, né? E aí, em função dos resultados dessa pesquisa, a Justiça Federal monta uma comissão para estudar o fenômeno, né? E é dessa comissão que, num primeiro momento, né, reúne juízes e depois chama o Ministério Público, chama órgãos da Receita como o COAF, chama a Polícia Federal, né? Isso é um grupo piloto que depois vem a se transformar a partir, né, do Ministério da Justiça e da importância que o Márcio Tomás Bastos, na época ministro da Justiça, né, enxergou naquele espaço de discussão e de proposição, né, vai se transformar na ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né? Então, o que sai dessa comissão? A proposta de especialização das varas criminais federais, né, em lavagem de dinheiro, em crime organizado, em sistema financeiro, né? E essa comissão, então, do CJF acaba sendo coordenada pelo ministro Gilson Dipp, que, à época, né, era ministro do STJ. Tá? E esse é um processo, então, que começa em 2001 e vai se desenvolvendo a partir de 2003 e depois, então, com a criação da ENCLA, né, e o surgimento de uma série de legislações que vão acabar desembocando na lei de ficha limpa, na nova lei de lavagem de dinheiro, né, na lei anticorrupção, na lei de organização criminosa, nos crimes de organização criminosa com caráter transnacional. Ou seja, né, a minha ideia aqui, quando eu estou olhando, né, para a especialização na Justiça Federal,
né, a ideia da especialização é tentar entender, que é um pouco dessa história, né? Os juízes federais entendiam, né, que a lei não era suficiente para combater os crimes dessa natureza, né? Os procuradores entendiam, né, que precisava ter uma atuação medida em escala nacional e até internacional, né? Os delegados entendiam que a aplicação da lei era muito tímida, muito incipiente, né? E, no final das contas, né, faltava... Por que não era aplicado? Porque faltava o liame necessário entre o crime antecedente e o crime posterior, né? Não se conseguia aplicar a legislação de lavagem porque não se conseguia achar a origem do dinheiro, né? Precisava ter uma possibilidade aí, e isso foi feito com a nova lei de lavagem em 2012, a partir do momento em que se excluiu o rol taxativo do crime antecedente, né? Então, a partir disso, a malha, né, a peneira, permitiu que várias condutas pudessem ser enquadradas aí como crime antecedente, e a lei de organizações criminosas permitiu a busca desses valores, né? E isso acabou levando a uma discussão também sobre a questão do juiz natural, né? A partir do momento em que a criação das varas especializadas levava todos os crimes, né, que implicavam em lavagem de dinheiro para essa vara, né, rompendo com o juiz natural. E a possibilidade, então, de restituição de valores, né, que é também um ganho da Lei Anticorrupção de 2013, que tornou possível a recuperação de muitos ativos, né? A Justiça Federal é responsável por recuperar, eu acho que mais de 70% de valores, né, nesses casos. Então, o meu olhar específico é entender qual é o papel da Justiça Federal na formulação e na implementação dessa política pública judiciária de combate à corrupção, né? Eu estou querendo entender esse processo de desenvolvimento institucional da Justiça Federal, né? Compreendendo qual é o papel que a especialização ela teve no incremento dessa atuação judicial no combate à corrupção, né? E aí, essa pesquisa, né, ela se desdobra em outras subpesquisas, digamos assim, né, que dizem respeito tanto a conhecer o padrão da persecução criminal, né, em matéria de combate à corrupção lá no TRF4, e aí, né, é interessante olhar o perfil dos casos julgados prioritariamente lá, são casos de contrabando, né, nas varas generalistas e, claro, aí casos de corrupção, né, de maior monta e maior envolvimento de organizações criminosas nas varas especializadas, mas tem uma grande distinção aí. E eu estou também olhando para o perfil dos advogados que atuam nesses casos, comparando varas especialistas e varas generalistas, e olhando também para o tempo dessa justiça, né? Em que medida as varas especializadas elas julgam mais rápido e são menos reformadas as suas decisões nos tribunais intermediários e superiores. E aí as minhas hipóteses, né? A principal é é complementar a interpretação inicial, né, da literatura de Web Accountability Institutions, que olhava para a justiça, especialmente para a Justiça Federal, simplesmente a partir de um caráter responsivo, né? Como aquela velha máxima que a gente aprende e ensina no direito, né? De que o judiciário ele só atua se provocado, né? A pesquisa mostra exatamente o contrário, né? A Justiça Federal ela tem um papel protagonista como formulador de uma política, né? E aí, então, no processo de policy making, né, no processo de policy decision making, a Justiça Federal tem um papel bem importante.
A segunda hipótese é de que nessas varas especializadas, que respondem a um modelo específico de cortes que a literatura chama de cortes de resolução de problemas, né, as decisões monocráticas acabam tendo mais peso e legitimidade do que as decisões colegiadas dos tribunais, né? E isso faz com que a gente tenha essas figuras de destaque, né? Juízes que se destacam como empreendedores de políticas públicas, né? E que vão ter um trânsito importante, não só entre o primeiro, o segundo e o terceiro grau de jurisdição, mas também entre o judiciário e os demais poderes. Bom, acho que aqui não precisa, né? Então, só para a gente entender um pouco mais o que é a especialização das cortes, né? A especialização, ela é a concentração de juízes, né, no julgamento de uma variedade limitada de casos, né, ou casos de um campo específico concentrados num limitado número de juízes, né, e ela contraria as regras tradicionais da justiça, né, os princípios tradicionais, mas ela é uma tendência em todas as burocracias, né? Nesse sentido, um judiciário generalista, a manutenção de um judiciário generalista é entendido por eles próprios, né, como algo contraprodutivo e que não seguiria a ordem natural das coisas. Então, num primeiro momento, né, uma justiça generalista ela é encarada como mais virtuosa, né? Mas, em algum momento, o judiciário se move, então, desse ideal generalista para um ideal de especialização, né? A partir da crença de que a especialização ela acarretaria maior eficiência, maior uniformidade, né? Muito embora a literatura diga que esses casos eles são pouco estudados ainda, né? Não se tem avaliações de efetividade da especialização. Então, as causas elas seriam a relação, né, entre ideias, interesses e ideologias, né? As crenças nas virtudes neutras da especialização, então, que seria uma justiça mais eficiente, de maior qualidade, né, com maior expertise. Os efeitos, né, de uma mudança no conteúdo ideológico das políticas e sobre a própria substância da política judicial, mas com custos, né, custos quanto à inexistência da diversidade nas decisões, né, o problema, por um lado, pode ser mais eficiente tu ter decisões uniformes, né, mas quando a gente está falando de justiça é muito complicado, muito problemático isso, né, que se tenha sempre um mesmo entendimento. E as consequências contingentes, né, que dizem respeito a não se saber, ou, neste momento, não se sabia resultados, né, judiciais e mesmo políticos do fenômeno, né? Acho que hoje a gente já consegue entender melhor que resultados esse processo todo trouxe. Do ponto de vista da seleção de juízes, né, uma restrição a atores já imersos num determinado campo, né, em função da expertise, da insularidade da própria autoridade. E uma outra característica é a valorização das varas especializadas, né, fazendo com que o status político de pertencer a uma vara especializada é muito maior do que pertencer a uma vara generalista, a ponto de que em algum dos estados houve um projeto para especializar todas as varas criminais, né? Generalizando a especialização. Então, do ponto de vista do auto-interesse e da autoimagem dos juízes, né, tem um efeito grande de ganhos institucionais, do ponto de vista de orçamento, de outros ganhos, né, de satisfação na carreira, de reconhecimento e de outras implicações, então, né, em outros campos. Bom, a literatura fala em dois tipos de cortes especializadas, né, cortes de socialização, que corresponderiam a uma era progressista, né, e cortes de resolução de problemas, que seriam mais
características, né, mais incidentes na nossa era de demanda punitiva, né? E aí a literatura está mostrando a todo momento, né, que quanto mais independência e autonomia, maior a facilitação e o crescimento da especialização, né? Porque essa criação geralmente ela é endógena, né? Ela é oriunda de uma atuação endógena do judiciário a partir de interesses, crenças, né? E da atração que essa modificação institucional traz para a própria burocracia, para o próprio corpo, né? Do ponto de vista da corporação mesmo, né? Depois, outra característica é que as varas especializadas, ou as cortes especializadas, elas são um fenômeno tendente a se difundir, né? Pela crença na maior eficiência, né? Então, varas especializadas passam a ser utilizadas, né, em várias áreas, né, com alta aceitação da sociedade, com os juízes encarando a sua atuação nessas varas como uma missão, né, e isso traz efeitos e traz riscos também, né, do ponto de vista da perda de legitimidade, da perda de efetividade a longo prazo. Bom, então, olhando para a Justiça Federal Brasileira, né, eu já contei a historinha, né, para sintetizar, então, quero reforçar que ela teve um papel central, né, nesses movimentos de política pública, então, de combate à corrupção, que iniciaram no governo Lula em 2003, com a criação da ENCLA, né, e depois com essas alterações legislativas na Câmara e no Senado, que foram fundamentais para que a própria especialização desse certo e pudesse, né, levar a cabo o julgamento, né, desses crimes. Os fatores que eu já elenquei, né, o fomento às pesquisas, a estrutura institucional, né, constituíram uma janela de oportunidades que permitiram, né, que soluções encontrassem problemas, como a gente costuma, né, dizer em políticas públicas. E ideias e interesses, então, estiveram subsidiando essa atuação, né? É interessante ver que, se esse foi um fenômeno que começou na Justiça Federal, hoje ele já é um fenômeno que está se disseminando para as justiças estaduais, né? Tem varas especializadas já, tem uma resolução do CNJ orientando a criação dos estados, né? E tende a avançar ainda mais. E a questão, então, da atuação, né, na Câmara e no Senado, né, muito embora os juízes envolvidos com a especialização digam nas entrevistas, né, que não foi exatamente lobby, que foi uma atuação política que partiu da própria ENCLA, né, o papel da Justiça Federal dentro da estratégia nacional foi bastante importante, né. E aí uma outra característica que acho que é interessante, né, esses juízes com expertise nas varas especializadas, eles têm legitimidade, né, eles muitas vezes lidaram com uma certa insubmissão em relação aos tribunais, né, regionais, federais, e STJ e STF, e também isso permitiu um grande trânsito entre esses juízes e os tribunais superiores na figura dos juízes auxiliares, né? Se a gente for olhar, tem um orientando fazendo uma dissertação sobre isso, eu não saberia... A partir de 2011, sempre tem juiz de vara especializada federal de combate à corrupção como juiz auxiliar dos ministros do STF, né? Então, esse trânsito aí é um fenômeno também interessante de prestar atenção, né? Bom, acho que aqui é só para marcar, né, a gente então vai acabar, né, em função da especialização, tendo dois modelos distintos de persecução à corrupção na Justiça Federal Brasileira, né? O primeiro, oriundo das varas generalistas, vai lidar com a pequena corrupção, né, cometida geralmente por criminosos de condição socioeconômica baixa, burocracias de nível de rua, e é aquele caso que eu contei para vocês, né, lá da região sul,
em que basicamente corrupção é contrabando de cigarro vindo do Paraguai, né? E o segundo modelo é esse da Grand Corruption, né? Que também tem um maior nível de incidência no Paraná, né? Um maior nível de sofisticação nesses crimes, né? E o tribunal costuma também dar diferentes respostas aos casos que vêm de uma ou de outra vara, né? Ele tende a reformar mais as ações que vêm das varas generalistas e tende a aprender mais, né? E aí as entrevistas relatam um fenômeno bem interessante. Quando as varas foram criadas e esses juízes, desde o primeiro momento, né, estiveram envolvidos na criação, e estudaram, e foram ao exterior, e voltaram capacitados, e passaram a dar cursos para os próprios desembargadores, né, tinha até um certo constrangimento aí, porque os desembargadores não conheciam a matéria, a Justiça Federal levou um tempo para especializar varas cíveis e varas criminais, né? Então, primeiro eram eram turmas gerais mesmo, né? Então, isso foi cada vez mais produzindo esse fenômeno, né? Dos juízes das varas especializadas sendo bastante mediatizados, né? Repercutindo o seu trabalho. E aqui é a ENCLA, que vai crescendo também do ponto de vista do número de instituições a partir dos anos, e hoje tem, acho que, mais de 100 instituições. E aqui também a gente consegue ver, lá no Tribunal Regional Federal, né, o aumento das apelações criminais nessa área, né, e nas varas, nas duas turmas, né. E aqui acho que eu não tenho dado, mas o que vem das varas especializadas e o que vem das varas generalistas. E aqui a gente consegue ver que o Paraná, né, ele domina esse cenário. E aqui é a especialização, então, na Justiça Federal, né? Todos os 5 tribunais têm varas especializadas, né? No 1 tem na Bahia, no Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas e Pará. No 2 são 4 varas no Rio, né? No 3, 6 em São Paulo, lá no nosso, 1 em cada um dos estados, né, da região sul, e do Nordeste, então, Ceará, 2 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Norte. Mas as entrevistas dão conta, né, de uma grande desigualdade aí, né, de uma diferença de casos julgados em cada uma das varas, né, e claro, TRF 2 e 4, 2, 3 e 4 com maior número de ações e maior protagonismo político dos juízes, né. Aqui é o que eu falava das varas generalistas, né? E aqui a rede, então, de crimes que envolve a corrupção ativa, a corrupção passiva e a lavagem nas varas generalistas, né? Vendo que o contrabando ele está ali relacionando, né, todos esses tipos penais. Bom, alguns desdobramentos, então, acho que eu já contei, né? O primeiro é olhar para esse trânsito entre os juízes federais no STF, né? O outro é considerar, né, que essa é uma mudança institucional extremamente importante, né? Mas que, por outro lado, né, as entrevistas dão conta que atores diretamente envolvidos com a criação das varas hoje questionam os métodos, questionam um certo extrapolamento, né, entre o limite entre quem julga, quem investiga, e aquilo que o Fábio e a Marjorie estavam comentando, né, do ponto de vista da cooperação, competição, né, entre as diferentes instituições do sistema de justiça, né. Então, os tribunais teriam controlado pouco as varas e seus julgados, né, teriam a que se olhar, né, melhor para esse fenômeno, né. Depois, o fato, né, me parece, de haver esse trânsito faz com que cada vez mais
no âmbito do STF, do CNJ, o combate à corrupção, né? Ele seja uma política importante. Saiu agora, acho que semana passada, uma manifestação do presidente do STF, né? Na própria reunião da ENCLA, falando do papel do CNJ dentro da estratégia, né? A especialização, então, sendo difundida para as outras justiças, né? O interesse político na especialização sendo cada vez maior, né? E as varas tendo se transformado, então, nesse capital político. Ao mesmo tempo em que o Ministério da Justiça, quando criou, né, essa estratégia nacional, né, na visão de alguns entrevistados, né, ele não imaginava que tudo isso aconteceria, né? Todas essas alterações aí, todos esses acontecimentos políticos da história recente brasileira. Quem falou essa última frase? Depois eu conto. E aí, então, agora, para onde vamos? Eu estou começando a estudar, né, as varas especializadas pelo mundo. É interessante a gente saber, né, que mais ou menos concomitante a esse processo no Brasil, um país como a Indonésia também cria uma vara especializada, né, e há outros fenômenos pela Ásia. Né, então, é preciso a gente entender essa sincronia aí dessa agenda internacional, né, de combate à corrupção, e a recepção ou não, porque ao mesmo tempo, né, que é uma criação endógena no GAFI, na OCDE, o Brasil passou a fazer parte, né, e muito da sua manutenção nesses órgãos se deu em função dessas criações institucionais. E acho que é basicamente isso. Muito obrigada. A gente monta a mesa de novo, então? Tem como subir? Vocês combinaram 30 minutos? Foi assim, é? Vocês dois combinaram? Deu direitinho? Vocês têm preciso. Vamos esperar. Mas eu tenho uma hipótese. A gente está andando bastante bem com a nossa. Vou me permitir fazer um pequeno comentário. Está muito ruim esse negócio do microfone. Um pequeno comentário em relação às duas falas e depois abro para a gente fazer um debate mais amplo, né? Primeiro, agradecer muito, dizer que é muito interessante, né, observar que existem, embora partam de perspectivas teóricas, né, ou de tradições teóricas, vamos dizer, distintas, né, a Lígia trabalhando muito a partir da literatura de política. Eu vou desistir disso aqui, tá, gente? Eu falo Não, segura, ela sabe como faz. Mas dói a mão depois. Você não quer me dar esse aí, não? Esse aqui também tá com problema. Também, tá. Assim, então, eu vou tentar. Então, vou retomar, né? Queria dizer que eu acho bastante interessante aqui na combinação desses dois trabalhos é o fato de que, mesmo partindo de enquadramentos teóricos distintos, né? E ali já parte aí de toda uma tradição no campo das políticas públicas, o Fábio vai trabalhar muito mais na linha do institucionalismo, né? No fundo, a gente está tentando observar um mesmo fenômeno, né? Isso que a Lígia chama de um protagonismo no processo de policy decision making, né? Que a Justiça Federal vai construir, né? É um pouco daquilo que o Fábio traz a respeito de alguns movimentos, embora na apresentação de hoje tenha chamado mais atenção para estímulos externos a essas mudanças, né? Mas em outros trabalhos também a gente tem trabalhado um pouco, o Fábio tem trabalhado um pouco com alguns movimentos que são endógenos, né? E aí, enquanto a Lígia falava da ENCLA, né? Eu fui, falando de especialização, eu fui aqui rapidamente no celular olhar primeiro, assim, né? O Ministério Público também tem uma Câmara de revisão e coordenação especializada em combate à corrupção. São 7 ao todo, e essas câmaras elas são instâncias que revelam uma tentativa de estabelecimento de uma política institucional. O Fábio chamou atenção para o fato do quão é difícil realizar isso no âmbito do Ministério Público, dado o princípio da autonomia funcional, né? Recentemente, aqui, essa semana, saiu
nas redes sociais, aí, pelo menos povoou o meu Facebook, eu sei que o algoritmo coloca a gente numa bolha, mas na minha bolha estava se discutindo muito uma iniciativa, que não é de agora, é de alguns anos para cá, dos últimos 2 anos parece, mas uma iniciativa do Ministério Público Estadual aqui, entrou com uma ação contra a Escola Santo Agostinho, teoricamente por ter promovido uma educação de gênero ou alguma coisa que, né, enfim, essa onda de escola sem partido, ideologia de gênero e etc. Né? E aí a gente pode se perguntar assim, mas isso reflete o Ministério Público enquanto instituição? Né? Quer dizer, muitas vezes a gente vê, né, um promotor propõe uma determinada ação civil pública numa questão ambiental e aí ele sai, por exemplo, daquele espaço, o outro que já assume achando que aquilo não é uma questão. Né? E aí, no mesmo processo, às vezes você tem um parecer A e um segundo parecer B contrariando aquele primeiro, né? Os dois do Ministério Público. Então, quer dizer, a gente, de fato, parece haver poucos incentivos ainda no interior do Ministério Público para que se possa estabelecer uma determinada política institucional, e as câmaras essas de revisão, né, CCRs, né, de coordenação e revisão, elas são uma tentativa, né, de estabelecer algum tipo de política. E aí é bacana observar que condizente, né, com o que a Lígia falava no âmbito da Justiça Federal, né, das 7 que existem hoje no MPF, uma é para combate à corrupção. Né? Uma outra coisa que também, e aí relacionada a isso que o Fábio comentou, né, da mudança da indicação do PGR, né, em que introduz alguns aspectos de um modelo eleitoral, né, torna, na verdade, os próprios pares os eleitores. Né? Mas me parece que, não sei, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, me parece que também aí você tem um outro mecanismo que funcionou um pouco para a construção de uma agenda hegemônica em torno do combate à corrupção. Né? Quando, a partir de 2013, você tem a mudança da indicação, né, do sistema de indicação do PGR, você tem, ao mesmo tempo, a chegada dessa agenda de combate à corrupção vinculada a um determinado grupo no interior do Ministério Público, que era até então minoritário, chamada Confraria dos Tuiuiu, né? E eles se deram esse nome justamente por isso, porque nas gestões do Geraldo Brindeiro, eles não conseguiam alçar voos, né, tal qual o Tuiuiu. E aí, então, quando eles chegam, né, e se mantiveram, são todos eles, você pega desde o Fonteles até agora, eles são todos desse mesmo grupo. Era um grupo minoritário, e é um grupo que se torna um grupo com capacidade de construir uma agenda hegemônica. Então, também é um outro instrumento que me parece que não é um instrumento formal, né, você não tem ali a previsão, mas são estratégias institucionais para tentar construir uma determinada política. Né? Assim como, no caso da Lígia, né, ela vai apresentar aí todo o movimento em torno do ENCLA e a adesão, né, nem, mais do que isso, né, não a adesão, mas o encaminhamento através desse espaço, né, de mudanças institucionais fundamentais para que se construa também uma cultura institucional de combate a um determinado sentido de corrupção. E aí eu quero eu queria que você explorasse um pouco mais isso. Você falou muito brevemente, assim, eu acho muito interessante essa distinção que você faz entre corrupção e grande corrupção, né? Porque no fundo a gente, particularmente, né, eu aprendo muito com isso, né, no sentido de que eu, quando falo de uma passagem de um protagonismo de inclusão para um protagonismo de controle, né, essa distinção ela vai para um segundo plano, e eu acho que não deveria ser. Então acho que o teu trabalho contribui enormemente para mostrar isso, né, para dizer que, na verdade, a gente está falando de um conjunto de mudanças institucionais que, inclusive, permitem que você tenha distinções semânticas em torno desse fenômeno. Né? Quer dizer, você tem um novo posicionamento institucional que vai permitir que você refine o próprio sentido do que é corrupção, né? Reafirmando aquilo que você diz desse protagonismo das instituições judiciais aí na intervenção no ciclo de políticas públicas, né? Da construção desse próprio sentido de corrupção. Bom, por fim, Lígia, essa coisa de trazer, né, essa literatura, e que bom que a Ludmila está aqui, porque eu vou deixar para ela, né, gente, porque figura que especializada. A gente esteve numa mesa juntas, eu e Ludmila, um tempo atrás, e foi muito interessante pensar essa questão da seletividade. A Ludmila trazia os dados de pesquisa, mostrando, e depois você fala mais, Lud, porque eu acho aquilo maravilhoso, assim, mostrando como
que a prisão em flagrante funcionava como um mecanismo, né, que promovia um mecanismo fundamental para pensar a questão da seletividade na justiça criminal. E a gente até falou, né, de fazer um artigo, um conjunto para pensar como que a delação premiada, né, tem servido tal qual analogamente a prisão em flagrante como um mecanismo processual institucional que permite também, né, ou que traz como consequência uma atuação seletiva, né, essa questão de seletividade. Então, eu acho que é um enorme ganho que a gente tem também quando a gente traz a questão do fluxo, mas também essa questão da seletividade penal, né, e a questão do crime organizado, eu tenho já tentado fazer alguma inferência disso a respeito a partir dessa questão da introdução da delação premiada, né? Uma provocação final para você, Fábio. Você coloca, quando você coloca, né, que o Ministério Público ele não foi pensado pelo Constituinte como uma agenda de controle, como uma agência de controle, né, e que ele vai, a partir de uma série de mecanismos de incentivos externos, mas também, né, de um movimento que é endógeno, assumir essa natureza, né, eu fiquei aqui, na verdade, tentando pensar, e aí é mesmo uma provocação para que você possa falar com a gente sobre isso. Se, no fundo, o que se altera aqui é um pouco a percepção acerca do que seja a própria ideia de controle e a própria ideia de corrupção, né? Por quê? Porque quando o Ministério Público se associa a movimentos sociais para efetivar direitos coletivos, em alguma medida, ao incluir novas agendas, ao incluir novos atores, ele está promovendo ou cooperando para a promoção de controle social sobre os governos. Porque ele está trazendo agendas, ele está trazendo atores. Então, naquela lógica de controle social, como efetivação de políticas públicas, quer dizer, possibilitar que a sociedade possa ter voz na formulação de políticas públicas, né? Então, ele se coloca como mediador da cidadania, e acho que o Rogério fala um pouco disso nos escritos dele, né? Ele se coloca como mediador da cidadania, e nesse sentido ele também está fazendo o controle social, né? Quer dizer, e possibilitando uma espécie de combate à corrupção, que certamente não é a ideia de combate à corrupção que hoje vigora, mas é uma ideia de combate à corrupção que o Warren, por exemplo, vai trabalhar no âmbito, no âmbito da teoria democrática. Quer dizer, que é a ideia de que o que é corrupção? Corrupção é a promoção de exclusões que não sejam justificadas publicamente. Então, se você traz novas agentes, se você traz novos atores, você reforça a representação política e você está promovendo o combate à corrupção. Você está promovendo a inclusão. Então, parece, não sei, de provocar, se não dá para a gente pensar, na verdade, do ponto de vista de uma evolução da percepção da corrupção e uma evolução do próprio sentido de controle social, né, que faz com que o Ministério Público opere a sua atuação. É isso. Eu vou coletar algumas questões, se houver, e passar a palavra para os nossos convidados. Manuel. Majoria? Pede para falar no microfone aqui. Tá. Porque está muito ruim aqui. Esse aqui também tá horrível. Tá. Então, é para pedir para o quê? Entendi. Para vir à frente, tá. Então, Ludmila. Melhor Ludmila logo. Tá bom. Tá, Ludmila, Manuel, mais alguém, gente? Seu nome, desculpa? Tarcísio. Tá bom. Vou pegar essas três, se a gente tiver condições, a gente volta. Tá bem? Segurando aqui. Bom, muito obrigada pelas exposições, aprendi muito e eu tenho uma questão bem específica, mais para a Lígia, mas acho que o Fábio também pode opinar aí. Pensando um pouco na ENCLA, eu conheço muito pouco, mas eu conheço muito bem a Estratégia Nacional de Segurança Pública, que é o mesmo formato, com a mesma ideia, mas voltada para os homicídios. E aí, a sensação que eu tenho é que, como é muito mais difícil esclarecer homicídio do que coletar informações relacionadas a casos de corrupção, a ENCLA acabou sendo institucionalizada enquanto a ENASP morreu na praia, né? Essa é a análise que eu faço. E aí a minha pergunta é, será que isso também não tem relação, primeiro,
com a visibilidade que as instituições começam a ter e com essa enorme legitimidade. Então, será que a gente não precisa discutir um pouco mais qual que é o papel da mídia, qual que é, esse vazamento seletivo das delações, né? Eu me lembro lendo sobre as mãos limpas na Itália, e aí tem toda a discussão de como que a mídia foi um ator central do ponto de vista da construção da legitimidade dos atores judiciais, em especial, e como que foi ela que ajudou, como que esse modelo de vazamentos seletivos o próprio Moro depois vai reconhecer, né? Então, a sensação que eu tenho é que essas estratégias, a partir do momento em que elas dão muita visibilidade para esses atores, elas funcionam e outras vezes não, né? E daí, por que hoje, quando você fala de crime organizado, você fala de combate à corrupção e você fala de tráfico de drogas, que é a história aí da prisão em flagrante, né? Ou seja, são os casos que você consegue prender em flagrante, são os casos que você consegue encaminhar rapidamente no sistema de justiça e consegue condenar. Enquanto em outros crimes, que é muito difícil fazer isso, você simplesmente esquece, finge que eles não acontecem. Tá? Então, é um pouco isso. Manuel? São dúvidas pontuais, acho que nem precisa do microfone. Precisa, É porque tá sim. gravando. Tá gravando. Você não quer ser Tem que vir pra cá pra aparecer. Eu vi um dado muito interessante que os dois surveys apresentados pelo Fábio mostravam, e uma das categorias me chamou a atenção. O controle, o papel do Ministério Público no controle da atividade policial, que sumiu do radar. Eu gostaria de uma explicação. Eu tenho uma aqui na minha cabeça, mas como eu não estudo isso, eu gostaria de ouvir a interpretação de vocês para esse dado. Ou seja, era, sei lá, 40 e tantos %, passou para 14%. Ou seja, virou uma atividade residual, pelo menos na percepção dos respondentes, né? Isso eu acho que vale a pena explicar para um leigo como eu. O segundo ponto foi colocado pela Lígia, muito interessante. Quer dizer, houve uma mudança, né? E aí eu fiquei em dúvida. Houve uma mudança no que diz respeito ao crime de lavagem de dinheiro, que, se bem entendi, abandonava a ideia de um rol de crimes prévios que podiam levar, né, a condenação ou a investigação por lavagem de dinheiro. Esse rol não existe mais. Qualquer coisa agora, então, qualquer ilícito penal, então, agora pode levar a esse tipo de coisa. É isso que dá liberdade, por exemplo, ao Ministério Público e ao Judiciário e aos juízes condenarem, por exemplo, por corrupção e lavagem de dinheiro, doações de campanha, por exemplo, ou doações, ou dinheiro não contabilizado de campanha, ou seja, fazer um link pouco aceito, na minha opinião, e de difícil interpretação, porque para nós cientistas políticos, olhando de fora, quer dizer, no momento em que uma atividade eleitoral pode ser considerada, embora não dentro da conformidade, né, pode ser considerada como um argumento para se levar a uma condenação por lavagem de dinheiro ou por corrupção. Quer dizer, eu acho que aí você rompeu um problema sério, né, de tipificação penal. Eu queria entender melhor isso, porque isso está no cerne, por exemplo, da condenação da maioria das pessoas envolvidas na Lava Jato, inclusive o ex-presidente Lula. Com relação às varas especializadas, eu fiquei com uma dúvida. Ao final, eu não consegui, eu queria ouvir tua opinião normativa mesmo, assim, da tua visão. Ora você mostra aspectos positivos, ora você mostra aspectos negativos. Isso é assim com qualquer coisa da vida. Eu queria saber o seguinte: vale a pena especializar dessa forma? O problema é a especialização ou a falta de controle, por exemplo, sobre o judiciário?